Alô amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo mais Ceará para você e neste vídeo você vai ver a entrevista coletiva de Gustavo Morínigo sobre a partida de ontem, vitória de virada sobre o Maracanã por 2-1, mas jogando um futebol pobre, jogando um futebol muito ruim. Você vai ver os melhores momentos da partida e logo após a entrevista coletiva de Gustavo Morínigo. Antes, peço a você, te inscreve no canal, joinha sempre e assista o vídeo até o final. Confere. O árbitro autoriza a saída do Vozão. Emocionalmente alta, né? Vem Danilo, fez o levantamento, subiu o Pinto, olha o toque, pega o goleiro, pega aí, bom! O Hudson deu a pancada, o goleirão pegou, boa intervenção, boa defesa. Patuta, hein? Ele contra o Davi. Tá aí o Patuta, corta a bola, o levantamento, goleirão Richard apenas olhou. Do lado alvinegro de Alcântara e Ceará na torcida pelo Vozão. Bola de longe o tiro. Toque de bola, o tiro de longa distância, ela vai pela linha de fundo, despede aqui, Romarinho está ao seu lado. O Hudson pegou de longe, ela vem Danilo. Fez o levantamento, toque de cabeça, ela sai. Boa bola na esquerda, Barcelos levantou, pintou. Marcação, Vina. Fez o levantamento para o Igor. Pelo Twitter. Aproveita e marca, @DazonBR. Olha a chegada do CRB, tentativa de chute do Mike. Vem para a tabela de novo. O tiro de longe, ela passa à direita, jogada com 3 cabras na barreira, vai Dindê. Tibum, excepcional a intervenção do Richard. 0. Vai Dindê para a cobrança. Árbitro autoriza, subiu, passou, pintou, Zé Augusto, olha o gol, pintou! Gol! Maracanã abre o placar no PV! Na cobrança do córner, na cobrança do escanteio. Ela sobrou para o lateral direito, Zé Augusto dentro da área, vamos rever. Que deu aí, ó. Olha o que deu. Não se brinca com o Vozão assim. Levantamento. Pintou pra fora. Sobrou. Levantamento pro Hudson. 4. Já vamos votar. Antes disso veio o Vitor Gabriel. Pô, tá com a cabeça super descalibrada, hein? Tocou de cabeça, ela volta. Richardson. Bolão pro Arthur, dominou. Na tabela, ela é virada pela linha de fundo. Pede um toque de mão, o jogador do Ceará. E a arbitragem pega o escanteio. Pro Thiago, o zagueiro se lança ao ataque. Toca e vai. Não tem impedimento. Tá aí, levantamento pro Vitor Gabriel. Janderson! Gol! Empata o Vozão. Na boa jogada do Jean Carlos pela direita, passou pelo Vitor Gabriel. No alvo vai partir para virada, tá aí Vitor. É só rolar pro Jean Carlos, rolou, pintou a virada, colocou. Vira, Vozão. Mais simples o futebol, tocar para quem está livre. O Vitor Gabriel deu aula neste quesito. Simplicidade é a palavra. Tá aí ele, ó. Olhou para um lado, estava marcado, olhou para o outro. O árbitro termina o jogo. Professor Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM 860. O Gustavo, o que é que te atribui essa dificuldade que o Ceará teve na partida de hoje contra o Maracanã? Que nos 2 primeiros jogos pelo estadual teve aquela facilidade, goleada no primeiro jogo, goleada no segundo jogo. Qual foi
na tua avaliação, a principal dificuldade que o Ceará teve nesse jogo contra o Maracanã? Acho que fue un juego que Maracaná hizo un juego fechado, defensivo, con mucha gente atrás y nos, especialmente el primer tiempo, carecimos de movimentación y profundidad. Al carecer de esos dos aspectos, Utimi teve balón todo el tiempo, más no agredió. Tampoco sufrimos ataques de él, más nos fuimos agresivos. Como segundo tiempo que fuimos un poco más agresivos, ¿verdad? Entonces el primer tiempo fue dificultoso. Es un Timi que no ha recibido gol aún, a excepción de hoy. Un Timi organizado, buen Timi, así que costó un pouco desde esse ponto. Entonces atribuyo que foi por isso. Morínigo, Rádio Assunção, Tony Mota. Eu gostaria de saber de você, Morínigo, o seguinte: o Ceará, você viu que o primeiro tempo não foi dos melhores. No segundo tempo você fez algumas modificações e o efeito não foi sentido ainda logo depois da entrada desses jogadores. Quando você colocou o Jean Carlos, o Ceará passou a ser outro time. O Jean Carlos participou do lance do empate e fez aquele belo gol. Eu queria que você analisasse essas suas mudanças de segundo tempo. Bueno, por supuesto, al tener una banca con cualidad, uno puede hacer en cualquier momento. Lo que estamos haciendo es, estamos oleando, estamos trabajando en esa parte, dando oportunidades también a jugadores que yo en la posición que ellos prefieren. Y a partir de eso, las modificaciones van directamente por rendimiento o por no encontrar camino para ganar un juego. Por supuesto, no siempre vamos para ganar un juego. Para cada juego es una estrategia diferente, un olear diferente, sin perder el foco que tenemos que ganar. Entonces, hoy fue dificultoso, mas es importante también porque Utimi, bajo adversidad, pudo levantarse, no dejó nunca de luchar, marcaron todos, jugaron todos y es una victoria que no tranquiliza, nos ayuda mucho a mejorar para frente si tomamos las cosas erradas que fizemos. Gustavo aqui, Horácio Neto, Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Prazer estar falando com você e parabéns pela vitória. Obrigado. Gustavo, apesar de a gente ter que ressaltar que está no início de temporada, que todo time tem suas dificuldades no início, eu percebo o Ceará com dificuldades de criação e muito dependente das jogadas individuais do Janderson. E se a gente colocar quem está sendo escalado, são jogadores que são técnicos. O Vina, Guilherme Castilho, o centroavante Luvanor, que é de muita mobilidade, mas é um jogador técnico também. A gente observa por quem está em campo, era esperado criar mais oportunidades, era esperado chegar mais ao gol adversário. Eu queria saber por que nesse início ainda o Ceará ainda não conseguiu estar nesse ponto um pouco mais próximo, mostrando a superioridade de fato dos atletas que estão em campo em relação aos seus adversários. Bueno, es simple. Estamos en inicio de temporada, como usted falou. Estamos administrando el aspecto físico de ellos también, por eso hoy jugó solo medio tiempo Castillo, por ejemplo. Estamos entrosando, estamos entrando en la etapa de entrosar, queremos que entrose. Entonces, la diferencia técnica de lo que tenemos que hacer en la parte de marcación, ni tampoco lo que tenemos que hacer en la parte de profundidad. Si usted tiene todos los jugadores técnicos, va a tener el balón, como tuvimos el primer tiempo, segundo tiempo, más no vamos a tener profundidad. Si tenemos jugadores de profundidad, con lo técnico ahí ya varía como fue el segundo tiempo. Entonces, son diferentes esquemas de juego apoyado primero, de juego en profundidad apoyado y de profundidad después, más sin perder el foco de tener el balón, tener posesión y tener cantidad por lo menos de llegadas al área rival, sin sufrir tanto, porque ustedes observan que hoy solamente llegaron con bolas paradas o bolas longas. Entonces, más tranquilos, vamos a avaliar mejor. Hoy no es bueno avaliar, mañana vamos a avaliar después del video y vamos a tener mejores conclusiones. Boa noite, Gustavo Morínigo. Boa noite. Danilo Queiroz do Futebolês. Você falou que a avaliação é feita melhor depois, né? Você tem todos os dados e tal. Mas assim, de cara, olhando para o jogo, num aspecto superficial que deu para ver, o que você mais gostou na sua equipe e o que é aquilo que você entende que precisa de alguma correção do ponto de vista do que você viu no jogo?
Bueno, imagina que ya falé que después del juego anterior que que ganamos bien, acho. Había muchas cosas que corregir y con ese juego hay más cosas. Entonces esto es evoluir día a día, entender que el resultado no puede mudar nuestra manera de pensar, de trabajo, de enfocados, de trabajar en conjunto, de dar oportunidades, de saber si ese jugador nos va a ayudar en toda la temporada. Y estamos en esa etapa. No vamos, estamos yendo juego a juego, más el camino está feito, no tenemos una planificación hecha, tenemos importantes torneos enfrente. Y si es el momento de cometer errores o de errar, es ahora. Mas si repetimos después ya es cosa de torpeza. Acho que en ese camino estamos bien, estamos tranquilos. Repito, las avaliaciones ya van a ser feitas a partir de esta semana en general, porque ya hay muy pocos atletas que no jugaron, muy pocos que no tuvieron oportunidad de demostrar lo que pueden. Así es que estamos trabajando con el departamento de fútbol para sacar conclusiones ya esta semana. Boa noite, Gustavo Morínigo, Samuel Conrado, Rádio Verdinha, Sistema Verdes Mares de Comunicação. E eu quero saber de você em relação ao próximo adversário do Ceará, né? O Vozão vai entrar em campo agora para enfrentar o Ferroviário, time que perdeu por 3-0. Como é que você vai avaliar a equipe do Ceará para esse próximo compromisso, que é mais uma prova de fogo para o Ceará, né? Já que o time perdeu na Copa do Nordeste, mas agora um compromisso pelo Campeonato Estadual? No, son diferentes torneos más el mismo rival. Entonces sabemos la calidad del rival, estamos en deuda con nosotros mismos en ese aspecto. Así que vamos a preparar tranquilo, ya tenemos una planificación, vamos a seguir esa planificación, independientemente sea Ferroviario, porque tenemos Ferroviario, tenemos Sampaio, tenemos Clásico, así que tenemos que elegir bien los momentos en que podemos repetir jugadores, que podemos repetir escalación, y para cada jogo es una estrategia diferente, como já falei o jogo anterior. Boa noite, Morínigo. Raíza Martins, do Globo Esporte. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a atuação individual do Jean Carlos, né? Ele entrou ali no segundo tempo junto com o Vitor Gabriel. Se foi um jogador, o que é que você esperava que ele fizesse, né, nesse segundo tempo? E principalmente se ele executou o que você imaginava, né? Deu assistência para o Janderson e depois fez o gol da virada. Generalmente no falo de manera individual, no gusto de falar de manera individual. Giancarlo es parte de una estructura, parte del plantel. Entonces, preferimos falar en general, mas cada uno, vocês van a avaliar mejor de fuera el rendimiento de cada uno, nosotros de dentro, de nuestra manera, de acuerdo a lo que nos queremos de cada jugador. Y si está en el plantel de Ceará es porque está cualificado. Entonces, en líneas generales, prefiero falar que un juego difícil, donde tomamos gol, donde tuvimos una virada a base de carácter, a base de juego, y eso es importante para el futuro nuestro también.